Lidere, o codinome desse canal é Lidere, porque aqui a gente fala de conteúdos da autoliderança, mas para quê? Para que o líder ele seja capaz, ele seja capacitado a se autoliderar, mas também liderar um time, seja ele no nível profissional ou mesmo ministerial. Então, se você está aqui nesse vídeo, chegando pela primeira vez, eu venho te apresentar todo um conteúdo. A gente tem conteúdo bom à beça, onde a gente fala sobre comportamento, o nosso comportamento como líder e também o comportamento do nosso time, de quem a gente toca, para que a gente possa melhorar, né? Melhorar em comunicação, entender como o outro entende ali o que a gente comunica. Então, não esquece de assistir os nossos outros vídeos, que tem cada conteúdo bom demais. Até eu reassisto algumas vezes, onde eu preciso dar alguma palestra, falar alguma coisa, falar até com o time. Eu falo, eu acho que eu tenho conteúdo sobre isso. E eu vou lá e sempre olho nos meus arquivos e tem conteúdo bom demais. Então, eu te convido, né, antes de tudo, a seguir. E se você não é inscrito nesse canal, porque sim, a gente tem lá as métricas que você às vezes assiste aí o conteúdo, mas não se inscreveu, se inscreva para que esse conteúdo ele chegue a mais pessoas. Não esquece de curtir ou mesmo de compartilhar. E seguindo com o tema de hoje, a gente vai falar de liderança servidora, porque esse canal ele tem como base nós sermos cópias de Jesus, da liderança que Jesus, ele é o nosso líder principal. Então aqui tudo é sobre ele, tudo a gente fala com base sobre ele. Foi o maior, o melhor líder que já existiu e que, né, não tem para ninguém. E a gente tenta seguir os passos dele, se assemelhar ao nosso líder. Então a base da liderança é servir e amar. E vamos pegar esse amar para você não esquecer e já colocar em prática. E o A seria de quê? De altruísmo prático. E eu venho te falar para você adotar uma postura de aprendiz constante. Aquele líder que ele quer se assemelhar a Jesus, ele tem que entender que ele é um aprendiz todos os dias. A gente não sabe de tudo. Não, a gente tem que sempre buscar conhecimento. Então, mesmo que alguém esteja falando algo que seja subordinado a você, que você não compreenda ou que você fale, né? Quando você tiver com aquela postura tipo, sabe de nada, né? Tenta abrir o seu coração, abrir seus ouvidos e se calar para saber se tem algo ali que você precisa aprender. Que no mínimo você precisa aprender uma comunicação que seria a escuta ativa. A gente tem vídeo aqui que fala da comunicação que não é falada, é da escuta, a escuta ativa. E é bem importante, bem interessante esse vídeo aí. Então vai lá e procura e assista, porque é um conteúdo muito bom. Você também, como assumindo essa posição, né, de altruísmo na liderança, eu vou te convidar também a priorizar as necessidades da equipe. Quando você entende que o outro, que você está aqui para servir o outro, isso não quer dizer que você vai ser avacalhado, humilhado, que você vai ser um líder onde as pessoas não vão te respeitar. Não, quando a gente segue a liderança de Cristo, pelo contrário, a gente acaba tendo um respeito honroso, mas de uma outra maneira, porque não é como o mundo, não é como a prática geral que as pessoas fazem, né? Sobre autoritarismo, mas é com autoridade em Deus, porque quando você começa a se preocupar com as pessoas entendem também, quando você fala certas coisas, elas entendem que é para o bem maior, é para o bem delas. Você tem um propósito ali claro e específico, então se preocupe mais com as outras pessoas. A outra é celebre os resultados da equipe. Isso é ser altruísta, mas não somente os seus resultados. Pense no time, pense em família. E se você tiver esse olhar assim, eu tenho certeza que você está caminhando para ter uma liderança servidora no qual Cristo é o modelo. Então, esse é o A do amor, né? O altruísmo. E o M é de quê? De misericórdia. Sim, um líder que ele quer ser parecido com Jesus, ele tem que ter esse M de misericórdia no cardápio de liderança. Então, ouça ativamente, busque compreender a perspectiva do outro, porque a gente faço misericórdia
quando acontece com a gente, porque a gente fala assim, ah, não, mas é porque eu não estava bem, eu estava doente, ou porque um familiar, ou porque isso aqui me machuca, isso aqui é ruim para mim. Quando é com a gente fala assim, não, realmente foi muito grande. Mas quando é com outro, geralmente a gente não é assim, tão misericordioso. Então, pratique misericórdia para que você possa ser uma liderança servidora parecida, semelhante com Cristo. Demonstre cuidado, preocupação com o próximo. Isso vai fazer total diferença e crie um ambiente seguro para que as pessoas elas consigam compartilhar as coisas do coração, sabendo que elas não vão ser humilhadas, que elas não vão ser desrespeitadas nos seus sentimentos e que elas vão ser ouvidas e direcionadas conforme a sabedoria de Cristo. Então, esse é o M de misericórdia. O A, altruísmo, M, misericórdia. E agora a gente fala do amor, né? Que ele é incondicional. Então, assim, a gente já vem aqui pro finalzinho dessa palavra amar, como ser um líder conforme Cristo, né? Como ser um líder servidor. O amor incondicional é valorizar a diversidade, valorizar as pessoas diferentes, igual Cristo chamou para o time dele, pessoas totalmente diferentes em tudo. Assim, a gente também tem que compreender que o nosso time, se ele for o mais diverso, é aquele time que a gente vai conseguir exercer mais amor, mais altruísmo, mais misericórdia e também a gente vai conseguir o quê? Um crescimento, porque pessoas diferentes completam umas às outras. Então, a gente não tem que ter um time aí totalmente igual e a gente tem que respeitar essas diferenças. Então, valorize isso. E trate todos com dignidade, independente da sua posição ou função. E promova uma cultura de respeito mútuo e de admiração, que as pessoas consigam admirar as diferenças uns dos outros. Assim você vai caminhar não somente para uma liderança como Cristo fez, mas para o resultado que Cristo tem também para você. E por último, dessa sequência que a gente criou, é o R. Né? Então, amar na liderança de Cristo, o R é respeito e respeito constante. Seja consistente com as suas palavras, que a sua palavra ela realmente tenha validade, que você seja sincero, que você tenha verdade em tudo aquilo que você fala para as pessoas, admitindo até os seus erros, porque às vezes o líder o líder não erra, né? Líder só erra quando pensou que errou. Não, gente, não é assim. A gente erra e erra muito. E é importante que as pessoas entendam isso. Ih, caramba, aqui, ó, esse aqui eu dei mole, eu errei mesmo. Porque isso traz mais humanidade, traz mais verdade e traz sentido ao propósito. Tudo bem, a gente errou, querendo errar? Possivelmente não. Mas qual foi a raiz disso? E as pessoas que estão com você também vão entender que elas também podem se chegar a você nesse ambiente seguro para que evite esses erros constantes. Geralmente, quando não se tem esse ambiente seguro, as pessoas erram o tempo todo o mesmo erro, o que causa estresse, causa confusão, causa demissão, causa um monte de coisas que a gente sabe muito bem. Talvez você trabalhe num ambiente muito ruim, no qual você não tem essa liberdade, tanto você líder quanto você liderado, e por não ter esse ambiente, acaba gerando muitos ruídos, muitos problemas até emocionais e de dinheiro também, porque não tem esse ambiente. Então vamos juntos, né, construir essa cultura. Não é uma coisa da noite para o dia que você consegue construir essa cultura, não. O Grupo Tasca, ele tem mais de 20 anos e foi aos poucos que a gente chegou agora onde a gente está, e mesmo assim a gente fica de olhos, ouvidos, coração, mente bem aberta para entender, né, até mais aonde, né, qual que é o próximo passo que Jesus ele quer nos levar. Porque a gente não pode se acomodar e falar assim, não, a gente, né, nós somos a melhor empresa para as pessoas trabalharem. As pessoas vivem falando, eu quero trabalhar no Grupo Tasca, eu quero trabalhar na Tasca. O tempo inteiro a gente recebe esse tipo de pedido, né, de solicitação como se fosse a melhor empresa. E, de verdade, pra gente, é a melhor empresa para se estar, para trabalhar. Mas isso foi uma construção
de cultura, que demorou anos e anos, e o que precisou? Da gente ter um coração ensinável, da gente ter esse altruísmo, da gente ter essa misericórdia, da gente ter esse amor incondicional, da gente ter respeito mútuo. Então, o amar, ele está dentro da nossa cultura, e é isso que a gente também indica para que você tenha dentro da sua cultura. Seja qual posição de liderança que você estiver tendo, comece a praticar isso, e eu tenho certeza que as coisas mudarão. Algumas coisas serão perceptíveis em poucos dias, outras terão que ser construídas ao longo do tempo, mas eu vou te dizer que vale a pena imitar Jesus. Então lidere com o melhor, lidere servindo o melhor, amando pessoas, você serve Jesus. Então, amar é o título desse vídeo. Não esquece de compartilhar com as pessoas que você quer contribuir, que você quer também que essas pessoas cresçam nessa cultura do reino. Então, eu conto com você também para isso. E se você comentar aqui, os seus comentários também vão junto com o nosso vídeo, né? Ele vira nosso. É o que eu falo. Quando você comenta, quando você compartilha, esse vídeo não é mais meu, não é mais do canal Lidere. Esse vídeo é nosso. Então, não deixa de participar também e lidere.